Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Deise Rose, eu sou professora de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta unidade conversaremos sobre a Constituição do Estado laico, sua importância frente a uma sociedade que cresce de maneira intolerante, bem como a defesa da diversidade das manifestações religiosas. A laicidade é um conceito central para o debate sobre o lugar que a religião deve ocupar no espaço público, mas também do papel do Estado na garantia da liberdade religiosa e da isonomia das diferentes religiões perante a lei. É importante conhecer a diferença entre Estado laico e Estado religioso para entender a relação entre o Estado e as religiões. O conceito de Estado diz respeito ao conjunto de instituições políticas e administrativas responsáveis por ordenar e regular o espaço de um povo ou nação. A existência de um Estado pressupõe que ele possua seu próprio território, que tenha ação soberana, seja dirigido por um governo próprio e seja pessoa jurídica de direito público internacionalmente reconhecida. No que diz respeito à relação de um Estado com as religiões que nele existem, ele pode ser categorizado por duas classificações distintas. Primeiro, o Estado laico e depois, Estado religioso. Estado laico é aquele que prevê a neutralidade em matéria confessional, não adotando nenhuma religião como oficial e mantendo equidistância entre os cultos. É conhecido também como Estado secular. Em alguns estados laicos, há o incentivo à religiosidade e à tolerância entre os credos, enquanto outros chegam a criar leis e mecanismos para dificultar a manifestação religiosa em público. O Estado religioso é aquele em que a religião interfere em alguma medida na administração, legislação ou gestão pública, mas também é chamado de Estado confessional. Na atualidade, está presente em especial no mundo islâmico, mas também pode ser identificado como Estado religioso a África e a Ásia. O Estado brasileiro é laico desde 1891, quando a primeira Constituição da República estabeleceu a independência da administração pública com relação a qualquer instituição religiosa ou credo. Na atualidade, a Constituição de 1988 veda explicitamente que a União, estados e municípios estabeleçam cultos religiosos ou igrejas, crie incentivos ou privilégios e mantenham relações de dependência com líderes ou instituições religiosas. Vejamos o artigo 19 da nossa Constituição. Diz assim: é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Além da previsão na Carta Magna, há outros dispositivos legais que confirmam que o Brasil é um Estado laico. No entanto, existe previsão legal para a garantia da liberdade religiosa, pois é considerada de caráter inviolável. O Estado deve assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantir a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Você já ouviu falar em racismo religioso? Muitas vezes se faz brincadeiras de cunho depreciativo com características próprias de determinadas religiões. Brincadeira? Não. Precisamos reconhecer que começamos por naturalizar e ironizar o espaço de sacralidade do outro. A naturalização de pensamentos e situações que promovem a discriminação racial formam o racismo estrutural. É essa naturalização de ações, hábitos, situações,
falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do brasileiro e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. No cotidiano da sociedade brasileira, estão normalizadas frases e atitudes de cunho racista e preconceituoso. São piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas. Ou atitudes baseadas em preconceitos, como desconfiar da índole de alguém pela cor de sua pele. Outra forma comum de racismo é a adoção de eufemismos para fazer referência a negros ou pretos, como as palavras morenos e pessoas de cor. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas, em geral, ao utilizar as palavras negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra. A noção de racismo religioso dá conta de marcar que grande parte das violências sofridas por determinadas culturas e comunidades são encarriladas por uma engenharia de dominação, de subordinação, que tem o racismo como matriz de desenvolvimento do mundo moderno. O racismo religioso constitui-se como uma das graves interfaces do racismo brasileiro e que assume caráter difundido e se expande, interligando-se com outros mecanismos de opressão. É persistente a continuidade da prática do racismo religioso no Brasil. São inúmeros casos que conferimos diariamente nos canais de comunicação, bem como nos informativos de grupos religiosos que lutam contra toda forma de prática racista. Nesse campo pecaminosamente fértil, a intolerância e o racismo religioso se proliferam como um milagre da multiplicação às avessas. E apesar de toda a violenta história de repressão, as religiões de matriz africana no Brasil representam o resgate do sentido de família para as pessoas negras escravizadas, separadas de suas famílias de origem pelo sistema escravocrata. A partir e em torno dos terreiros se formaram e se formam verdadeiras famílias. A tradição matriarcal afro-brasileira, em especial no candomblé, é mais uma demonstração da matripotência das mulheres negras que gestam e geram suas comunidades. Por isso, retomemos o sentido de um Estado laico. O conceito de Estado laico muitas vezes é visto de maneira equivocada, pois é confundido com uma limitação estatal sobre as crenças. A laicidade é princípio norteador da liberdade religiosa. Portanto, laicidade do Estado é uma via de mão dupla, onde se defende a liberdade religiosa a todos e não permite a interferência de correntes religiosas nas questões sociais, políticas e culturais. A laicidade do Estado não é, portanto, uma convicção entre outras, mas a condição primeira da coexistência entre todas as convicções no espaço público. Estado laico é lugar do direito do cidadão de ter ou não uma religião e ser respeitado por isso. É lugar que assegura a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. É lugar do conhecimento que destrói o preconceito. Num país onde cresce a intolerância religiosa, como no Brasil, é o Estado laico quem dará garantias aos cidadãos. A laicidade, portanto, é um fenômeno político e é urgente assumir a responsabilidade com e pela laicidade, para romper com modelos que só reforçam a hegemonia de determinados grupos, discriminação, desigualdade e exclusão. O Estado brasileiro será cada vez mais laico quanto mais esforçar-se em garantir aos cidadãos seus plenos direitos. Isso inclui a liberdade de crer e de não crer. Em outras palavras, em uma sociedade que não valoriza a diversidade, cresce o preconceito. Atenta-se aos direitos universais das pessoas, liberdade, dignidade e consciência. Bom, pessoal,
Confira nosso material de apoio, bons estudos e até a próxima aula.